editor da Mundo Logística. Estou muito feliz aqui por iniciar os webinars desse ano, né? Ano passado foram mais de 40 webinars que a Mundo Logística promoveu e a gente espera esse ano trazer muitos bons conteúdos para a nossa audiência novamente. Apenas reforçando que a Mundo Logística é um canal de conhecimento em logística e supply chain, e através da nossa revista, do nosso portal, das nossas redes sociais e dos nossos webinars, a gente leva aí informações valiosas aos profissionais do setor. E vamos iniciar o ano com o pé direito, né? Nesse webinar muito especial, onde a gente vai discutir as tendências do supply chain para 2022. E já quero agradecer a Manhattan Associates e a CEAL por permitirem que esse webinar pudesse acontecer. E quero apresentar aí os nossos convidados mais do que especiais, né? Primeiro, Luiz Vergueiro, que é diretor de operações na logística do Mercado Livre, possui aí 22 anos de experiência em operações, logística, transportes, sendo 10 deles em e-commerce, né? Possui passagens por empresas como Infracommerce, Canui, Ambev, Rodia, e é formado em engenharia de produção mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, com especialização em administração pela FGV. Bom dia, Vergueiro, seja bem-vindo. Bom dia, Guapo. Hoje estamos de marco ao cubo, né? Marco ao cubo. É muito marco para um webinar só, né? Valeu, obrigado pela participação aí. E, bom, o Marco Bexkowski, que é diretor de vendas e Customer Success para o Brasil aí na Manhattan Associates, profissional com ampla experiência no ramo, né? Já foi membro do conselho da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, é formado em engenharia de sistemas pela City University of London. Marco, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia Marco e Luiz. Vai ser um prazer trocar ideias com vocês hoje aqui. Valeu. E o Marco promete, né, que é executivo graduado em administração pela Universidade Metodista, com pós-graduação em marketing pela SPM e MBA pela FGV. Já atuou em áreas de compras, vendas, marketing e se especializou em supply chain management, passando por grandes empresas nacionais e multinacionais, como São Paulo Alpargatas, Xerox, Grupo GPA, Seconsud, Grupo Mambo, e atualmente é Head da BU CEAL Logistics e professor de Logística e Supply Chain pela SPM. Obrigado, Promete, bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente com vocês, reencontrar alguns amigos aí de longa data que a gente já vem conversando, Vergueiro, Marco, Guapo. Eu acho que vai ser um bate-papo interessante e um prazer e um privilégio ser o primeiro webinar do ano. Vamos começar o ano com o pé direito. Vamos lá. Bom, e aí, só para o público entender, a gente já combinou aqui, né? Quando eu falar Promete, é o Marco Promete, quando eu falar Marco, é o Bexkowski, ok? Mas vamos lá, para iniciar o nosso papo, né, e contextualizar as nossas discussões, eu queria dizer que as operações logísticas no Brasil, elas sofreram inúmeras alterações aí, né, após o início da pandemia, e com o boom do e-commerce e alta demanda dos clientes por uma entrega mais rápida dos produtos, né, o que acabou ajudando aí as empresas a se prepararem para alguns imprevistos que podem vir a acontecer. No mundo, a área de logística é testemunha do aumento da complexidade da cadeia de abastecimento e o surgimento de novas necessidades da indústria, né? E os desafios para 2022 ainda podem ser diferentes, né? A gente está aí em pleno caos, né, do supply chain global, sem contar a dependência do transporte rodoviário no Brasil, que continua, as questões de logística reversa, mudança nos preços de combustíveis, custo do transporte aéreo, né, e até eventos pontuais, mas que atrapalham as operações aí. Talvez o Vergueiro tenha sentido isso aí, mas como, por exemplo, o desabamento ali recente na obra do metrô da Marginal, né? Mas são apenas alguns exemplos aí dos desafios que a gente tem. Também podemos dizer que em 2022 os consumidores esperam ainda mais agilidade, né? Mais qualidade e além de preços competitivos, né? E ainda demonstra um interesse maior pela sustentabilidade para aumentar a complexidade de todo esse cenário, né? Então, pegando esse contexto e pensando nas tendências para 2022, né, como, por exemplo, um WMS pode auxiliar, né, eu queria já iniciar com uma pergunta aí para o Vergueiro, né?
Então, Vergueiro, queria que você contasse para a gente, né, quais foram os impactos dos novos hábitos de compra dos consumidores no Mercado Livre nesses últimos 2 anos. A gente sabe que o Mercado Livre foi uma das empresas que mais cresceu aí nesse período de pandemia, né? Então, eu queria que você contasse para a gente aí um pouco de números, como é que foi esse impacto nos hábitos de compra para vocês. Conta mais para a gente aí um pouco desse cenário. Legal. Bom, o Mercado Livre, né, debruçou diretamente na logística a partir de 2017, né? E em 2019 foi quando a gente avançou mais na construção das capacidades para as operações de fulfillment, né, como essa operação que vocês veem aqui atrás, né, que é uma das grandes operações que a gente tem aqui no Brasil e na América Latina. E o período da pandemia ele acelerou exponencialmente a ocupação das capacidades que foram construídas, né? Então, literalmente, essa mudança de patamar e também a mudança de hábito do consumidor, né? Onde no passado era um negócio muito de compra de produto eletrônico, de produto de moda, e com a questão da pandemia, houve uma migração importante ou uma ampliação importante no que toca aos produtos de consumo, né? E aí, especificamente o Mercado Livre, né? A gente mergulhou de cabeça nisso e, lógico, tem o atendimento todo, né, da pandemia no período em que as lojas físicas ficaram fechadas, né? Então, produtos de limpeza, produtos de higiene, né, produtos alimentares. Então, o Mercado Livre expandiu, né, a sua atuação nessa área, né? E aí, mais recentemente, a gente avançou também com os produtos grandes, né? Produtos que a gente chama no mercado de bulk, né? Geladeira, forno, coisas que são muito, muito grandes e tem, lógico, uma estrutura de logística completamente peculiar ali e mais complexa, né? E lógico, assim, o Mercado Livre, ele sustenta muito a sua operação, né, e tudo que a gente tem de estrutura e pessoas aqui com a base de tecnologia, né? Aqui a gente produz muita coisa internamente, mas, putz, a gente não conseguiria viver sem ter essa tecnologia. Acho que o que está vindo para 2022 é um cenário muito complexo e muito incerto, né? Então, de um lado, a gente tem, né, o mercado com uma mudança de patamar no nível de e-commerce, onde o consumidor se acostumou à comodidade do e-commerce, mas agora com uma questão maior da convivência da loja física e o e-commerce, né? O que na pandemia, em algum momento, ele se focou, né, para conseguir ou ter o acesso aos produtos no e-commerce. Putz, agora a gente vive essa questão, né, de achar esse novo equilíbrio entre o e-commerce e a loja física, que era o que a gente vivia, né, no início de 2020, digamos assim. E com todas as incertezas que a gente tem no cenário internacional, né, e, lógico, no cenário local do país, né, o ano de eleição, né, um ano onde a gente está com uma pressão grande, taxa de juros e inflação. Então, acho que vai ser um ano bastante divertido aí para a gente poder conseguir continuar construindo e crescendo o nosso negócio. Mas uma coisa que é bacana dizer, né, quando a gente compara aí os períodos entre pré-pandemia, digamos assim, e pós-pandemia, ou essa vida que a gente está vivendo agora, putz, o Mercado Livre, dentro da área de logística, a gente avançou 8 vezes. Então, a gente passou a tocar muito mais nos produtos e nos pacotes que a gente manipula. Então, esse foi um pouco do cenário que a gente viveu e agora a gente passa a viver nessa nova condição. Legal, os números de vocês aí são impressionantes, né? Eu tenho certeza aí que o pessoal fica muito orgulhoso de ter uma empresa assim no Brasil, fazendo logística da maneira que vocês fazem, né? Isso é muito legal. Mas e para 2022, alguma mudança especial? O que vocês estão esperando daqui para frente? Algo muito diferente do que vocês já vêm fazendo aí? Como é que tá para vocês?
Putz, em termo de estrutura, na verdade, a gente mantém os modais que a gente tem, não vão ter nenhum tipo de ruptura que no passado a gente fez, né? Incremento de novos processos, né? A gente, nesse ano, lançou o Crowd, né? Onde a gente contrata o frete num modal muito parecido com o modal do Uber e tudo mais, mas eu acho que esse é a maior inovação. A gente entra num ano onde o principal desafio é, dentro da estrutura que a gente tem, absorver todo o crescimento e entregar a produtividade que a gente precisa para continuar fazendo o negócio, né, crescer com um nível de rentabilidade melhor, né? Legal. Então, eu queria puxar o Marco aí para a conversa, né, Marco? A Manhattan, ela ajuda líderes aí de todo mundo a se manterem competitivos nesse cenário, né? E você que está bem próximo disso, como é que você vê aí a tecnologia apoiando essas empresas nos imprevistos e desafios que podem vir aí no supply chain aí no próximo ano? Claro, para quem não conhece a Manhattan, né, ela é líder absoluta em WMS há 14 anos consecutivos, né? O Gartner e todos os outros lugares indicam a gente como sendo o maior, o mais sofisticado, o mais completo, e a gente tem uma afinidade maior com o varejo. Por que com o varejo? Porque é quem mais demanda velocidade, né, sofisticação, tem uma complexidade, seja por velocidade, por quantidade de SKU, seja pela quantidade de lojas e fluxos diferentes, então acaba que a gente abraça um pouquinho mais o varejo tradicionalmente. E o que a gente tem visto no mercado, especialmente durante a pandemia, que começou a se aproveitar de algumas funcionalidades a mais, eu acho que o Vergueiro falou que é um pouco velocidade da reação. Conseguir reagir rápido a qualquer ruptura, a qualquer pico de demanda, a qualquer mudança de comportamento do mercado. Isso é absolutamente essencial nos dias de hoje e fala bastante, né, da estratégia, por exemplo, do Mercado Livre, de desenvolver muita coisa dentro de casa, né, porque é difícil, às vezes, você orquestrar as intenções de todos os seus fornecedores em prol de um problema específico que você está tentando resolver. E com isso, toda a tendência de primarização, não só da tecnologia, mas também da operação logística, isso a gente vê como uma tendência enorme aqui no Brasil, que é um pouco diferente do que a gente está vendo lá fora. Aqui a gente está vendo um esforço maior de primarização dos grandes varejistas, né? Via Varejo, Pão de Açúcar, né? e outros grandes varejistas por aí. Só que uma outra coisa que a gente vê também é um foco maior em lucratividade. Eu acho que no afã, no desespero de conseguir atender o cliente ali na ponta, as pessoas perderam um pouco a mão de foco em lucratividade para ligar certos fluxos, para atender, né, em 1 hora, 4 horas, 100 day. Então, a gente também está vendo um foco muito grande, diferente do que a gente via mais de 2 anos atrás, em lucratividade, que aí vai para, né, otimização de recursos, que pode ser pessoas ou máquinas, né, se você está falando de automação, robotização, etc. E para isso, a gente vê começando a penetrar no armazém a inteligência artificial, machine learning, a coisa que a gente via talvez em grandes otimizações de rede, né, planejamento, em algumas outras coisas, roteirização, e agora a gente está vendo isso de forma muito clara dentro do CD. E uma última coisa que eu diria também que é uma mudança enfim, sutil no que a gente está vendo de WMS para o mercado, é a abertura da plataforma, né? Entendendo essa vontade do cliente de primarizar a tecnologia, a gente está vendo plataformas mais abertas que permitem você ter o melhor do que o mercado pode oferecer, né, do buy, mas também está totalmente aberto para o make, né? Ou seja, você às vezes não tem que escolher tanto entre o make or buy, né? Você consegue ter o melhor dos dois mundos com plataformas abertas. Então, essas são as 3 grandes tendências, né, que a gente está vendo aí no mercado de WMS. Muito legal. É bem interessante essa tua visão. Eu também
compartilho, principalmente dessa questão da primarização, né, que está acontecendo bastante, aí, principalmente pelos grandes players, e vejo como uma grande tendência também. Agora eu queria puxar o Promete aí para a conversa, né, Promete? Você que também vem do varejo, né, no caso o varejo alimentar, e agora está na linha de frente da CEAL, tendo todos os dias a realidade aí na cadeia de suprimentos dos varejistas. A CEAL, para quem não conhece, é uma integradora de soluções, né, e trabalha em parceria com a Manhattan aqui no Brasil. Mas esse, assim, com o seu olhar, né, completo de varejista, integrador de tecnologia, você teria algo para complementar aí do que o Marco e o Vergueiro falaram? Tá, bom, com relação a isso, cada vez mais eu vejo, né, que as empresas estão buscando aí soluções tecnológicas ou desenvolvimento de processos para resolverem aí os desafios. Quando a gente fala de grandes desafios, como o Vergueiro colocou, e eu até na linha de frente senti isso muito na operação, você tinha grandes impactos, né? Então, a variação de demanda, né, no pico de Covid, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, houve operações que tiveram 10 dias consecutivos de vendas superiores a uma Black Friday. Então, a gente fala essa questão de agilidade, capacidade, né, de reação da cadeia de suprimentos, ela é uma coisa interessante, porque você tinha... e a logística ela é uma quebra de paradigma constante, né? Porque você tinha essa questão de planejamentos muito longos para uma operação de final de ano, para um Black Friday, e a gente teve que se adequar a uma necessidade como essa de variação de demanda, mudança no perfil de compra do consumidor. Hoje o consumidor ele quer ter o menor atrito possível em qualquer canal de compra que ele utilize, seja loja física, um omnichannel. O cliente é muito mais exigente porque a competição faz com que o varejo acelere e potencialize isso, então ele quer receber a sua entrega com o menor tempo possível e o mais barato possível, até se for o caso, frete grátis. E, consequentemente, que o Marco comentou, né, a questão de custo, equilibrar, ter o melhor resultado, como é que você tem um tempo curto de entrega com custos cada vez maiores, quando você vai buscar eficiência para que, de fato, você consiga equilibrar o seu resultado. E aí você tem um outro agravante que a gente viu de tudo isso, que um processo de gestão de uma cadeia de suprimentos passa por ter visibilidade de ponta a ponta. A gente teve um problema aí recentemente de altas rupturas. Então, como é que você adequa e faz uma gestão dos seus estoques para que, de fato, você coloque ele e aproxime ele do melhor ponto ou do ponto mais próximo do seu cliente para entregar em 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, enfim, uma hora, né? Como é que você tem inteligência para a gestão de tudo isso? Então, claro que esse impacto exige uma criatividade muito grande, exige uma necessidade de tecnologia, então o WMS ele vai poder te dar visibilidade de todo o processo que você tem ao longo da cadeia e aonde estão esses estoques. No varejo alimentar, isso ainda é muito mais potencializado pela perecibilidade, então, dos produtos. Então, se a gente falar de uma cadeia fria, a gente tem um impacto muito grande, então os desafios ainda são maiores. Então, consequentemente, uma tecnologia como essa, não dá para você avançar, porque é o que eu falo sempre, né? As empresas estão em 3 grandes momentos. Ou a pessoa está investindo por um crescimento, e aí isso é muito bom, uma agenda extremamente positiva, ou ela tem que colocar a casa em ordem dela de tudo que aconteceu com esse impacto dos últimos 2 anos, né? Ou ela tem que se mexer para que ela se mantenha competitiva e não perca ainda mais o seu mercado. Então, de fato, quando a gente olha esse cenário e os grandes desafios, eles não mudam, eles são cada vez mais agressivos e exigem, né, do profissional, do executivo de logística, cada vez mais um apoio na busca, inclusive, de ter a melhor solução e customizar isso para a utilização na operação dele. Muito legal. Eu queria puxar de novo com o Vergueiro aí, e até uma pergunta aqui do Lennon, vai muito na pergunta que eu tinha preparado aqui. Assim, a gente escutou aí, né, o Marco, o Promete, falando sobre como se preparar aí, né, para os nossos desafios, mas o que o Mercado Livre aprendeu, né, nesses últimos 2 anos e como é que vocês fizeram para se sentirem mais preparados para essas situações que possam ocorrer daqui para frente, né? Como é que foi aí para vocês? É muito engraçado, né? Sei lá,
acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, numa reunião com o Marcos, né, que é o fundador, ele estava falando, né, do que a gente construiu em termos de estrutura logística, né, e aí ele brincou, né, no começo era vários engenheiros de computação sentados imaginando como se projetava um submarino nuclear, né. Então ele brinca com isso, né, muito no sentido de que uma companhia que não tinha o conhecimento de logística, né? Hoje a maior população do Mercado Livre não é mais de desenvolvedores, é de pessoas trabalhando em logística. E dentro desse processo, né? Como que o Mercado Livre construiu esse conhecimento para poder desenvolver as coisas, né? Então, e aí o desenvolvimento ele vem na parte de estrutura física, então galpão, caminhão, rede, malha, a estrutura vai logística pura, gente, né? Porque você precisa para executar tudo são pessoas, e a estrutura de tecnologia, né? Que também, né? Ninguém foi, né? Lógico que foi discutido isso no passado, né? Pegar um Manhattan e plugar dentro do que a gente tem como ecossistema de sistema, né? Então, isso nasceu montando tijolinho a tijolinho dentro um pouco do jeito que o Mercado Livre constrói as coisas, né? Que aí, né, indo um pouco na prática, né, do que é o que a gente faz em termos de desenvolvimento de software e todas as tecnologias que a gente tem, né, é uma estrutura, né, de software que ele é interligado com seus diversos ramos, né, de processo. Então, é o WMS, é o TMS, depois o app que o entregador usa, né? Aí, do lado de dentro do WMS, você tem diversos processos onde você tem inteligência, seja de roteirização, seja de algoritmo, de inteligência artificial, de machine learning, para poder ir compondo, digamos assim, os processos dentro da operação para que eles sejam mais eficientes. Então, acho que né, dentro dessa jornada que a gente tem, acho que o principal desafio foi conseguir adquirir o conhecimento e do que a gente tinha internamente, e aí muito das pessoas que vieram de fora, né, de conhecimento de outros mercados, conseguir trazer isso para dentro e esse time mudar de patamar em relação ao aprendizado, né? Então, esse acho que foi o principal desafio, né? E a gente ainda está muito longe do que a gente quer construir como rede, malha logística, né? O Mercado Livre hoje opera em 5 países, com operações de fulfillment, operações de cross-docking e last mile, elas estão nesses 5 países, então existe uma gama importante de expansão, e o principal objetivo no final das contas é como que eu faço para conectar aquele vendedor, que é uma empresa pequena, que é a parcela gigantesca, né, das empresas e dos comércios do país, com milhões de pessoas em qualquer lugar, entregando, né, um pouco do que você falou, o mais rápido possível e o mais barato, né? Um negócio de entregar na Faria Lima em 15 minutos, isso qualquer um faz, né? Lógico que tem uma complexidade, é uma complexidade grande, mas é muito, muito, muito mais complexo você entregar no interior do Ceará em 3 dias, né? Isso tem um nível de densidade, para quem, né, todo mundo aqui da logística, cara, logística é densidade, né? Densidade é custo. Então, como que você consegue fazer isso dentro de um processo aí que envolve tecnologias, estruturas e lógico, um objetivo aí maior para poder fazer. Então, acho que esse é o legado aí do que a gente vem construindo e aprendendo. Legal. E eu, Marco, para você, assim, né, qual seria o cenário perfeito em um armazém? A gente vê ali o vergueiro, né, atrás com um negócio, eu acho impressionante isso, cara. É uma
enormidade isso, né? Mas assim, como é que se monta, né? Ou como é que se tem um armazém preparado para períodos de instabilidade, né? Como os que a gente passou, né? Para minimizar risco, para maximizar lucro, né? Para deixar cliente satisfeito. Existe uma fórmula aí? Como é que se faz isso? Olha, não tem uma fórmula mágica, porque existem vários tipos de intralogísticas, né? Você pode ter uma solução absolutamente perfeita para pedidos de uma linha, né? Que pode ser uma solução totalmente diferente para um supermercado que vai ter 50, 100 linhas, né? Que pode ser diferente de o que é uma operação de encabidados, né? Automatizados ou não, se é pequeno, sem automação. Então, se tem uma linha mestra em todas as operações, é ser lean, né? Você querer simplesmente colocar muito mais gente ou muita automação em qualquer processo, eu acho que ele tira essa capacidade de manter os custos baixos, né? Você vai entregar, você vai manter o SLA, mas é mais difícil manter os custos baixos, e também tira a flexibilidade. Eu acho que hoje em dia, com robotização, é muito mais fácil você conseguir repurpose, né? Alocar essas máquinas para fazer uma coisa totalmente diferente. Eu lembro, eu fui visitar a Amazon nos Estados Unidos em 2005, e eles tinham um sorter, um unit sorter gigantesco, não me lembro quantos milhares de canais lá, em 200 mil metros quadrados. Era praticamente todo automatizado. E eles iam duplicar de tamanho para mais de 200 mil metros quadrados do lado, ou seja, ia ser uma unidade de 400 mil metros quadrados. E o diretor do CD, ele falou muito claramente, a gente não vai automatizar. E todo mundo se questionando, né? Os brasileiros lá maravilhados, nossa, quanta automação linda, que hoje em dia nem é nada demais, mas... e ele falou, porque eu perco a capacidade de reação, né? Se eu tiver que duplicar, triplicar a minha produção no dia, eu consigo com pessoas. Eu não consigo necessariamente com aquela tecnologia que ele tinha à época, tá? Então, o que a gente vê, né, se tivesse que montar um CD hoje do zero, que tivesse que ser omnichannel ou omnissegmento, né? Você pensar talvez num operador logístico, que é super desafiador, né? Você querer imaginar o que o seu cliente vai precisar fazer um CD multi-cliente, né? É quase impossível, né? É você conseguir alavancar corretamente um balanço entre pessoas e automação. Se você tiver um volume grande, etc., vale a automação. Se você tiver que mudar muito, talvez seja melhor alocar mais pessoas. E aí, de novo, vem esse tema de inteligência artificial dentro do CD, que é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que vem de 10, 20 anos atrás, e outras áreas se aproveitaram melhor, é desse balanço. Nesse tema, existe uma sopa de letrinhas aqui que eu fico admirado o quanto que o Brasil está descolado do resto do mundo, que é Labor Management, né? Gestão de mão de obra, um sistema de gestão de mão de obra dentro do WMS, dentro do CD. Eu diria que 95% das empresas que a gente vê hoje no Brasil, que a gente visita, ela faz a gestão da mão de obra, talvez em uma planilha, em um relatório, univariável, né? Ele só vê talvez a produção ou produção por hora, não consegue comparar muito bem. E é uma ferramenta que, essa sim, ela já está no mercado há mais de 20 anos. E a adoção disso no mercado brasileiro que realmente descola do resto do mundo. Acho que a Europa, Estados Unidos estão plenamente avançados nisso, e é uma ferramenta simples, né, na sua essência, mas muito complexa de implementar, porque é uma mudança de cultura. Então, pensando numa empresa, montando uma nova operação, o que ela consegue para se manter com baixo risco, com alta flexibilidade, etc., eu acho que é buscar esse balanço, pensar lean,
né? E ter os custos, ter a produção, a produtividade e utilização ali na ponta do dedo, a todo momento, ponta da língua. Eu acho que eu pensaria mais nesse sentido. Se eu puder complementar um pouco o Marco aí, né? Mas o que ele falou é diamante, né? Não existe uma solução one fits all para tudo, né? E aí eu vou trazer para o exemplo do Mercado Livre, né? Cara, a gente tem mais de 1 milhão de SKUs diferentes. O pessoal brinca, né? Desde um alfinete até um forno de micro-ondas, passando por qualquer tipo de coisa que você possa imaginar. E agora a gente entra num processo onde eu especializo as operações para poder mudar o patamar de produtividade, porque a gente precisa ter estruturas talvez mais automatizadas para eliminar, né, os processos que não agregam valor, mas isso também me gera inflexibilidade, né? Ele me gera, então, se eu tenho uma operação que faz para esse tipo de categoria de produto, uma operação que faz esse outro tipo de categoria, então, talvez as estruturas mais flexíveis, e aí muito, talvez, para o entrante ou para a empresa que está num processo ainda, ele precisa pensar muito mais em flexibilidade do que talvez em constituir, né, um processo ali otimizado, alguma coisa do gênero. Mas, de qualquer forma, assim, sempre mirando, né, essa fluidez, né, e aí trazendo a palavra do Marco, né, ele tem que ser lean para você poder conseguir, né, não ficar pendurando um monte de coisa, né? E aí, outro ponto que ele falou que eu acho que muito bacana é, né, o LMS, a gestão da mão de obra, e ela é super importante, né, dentro da operação. A gente tem um sistema aqui também desenvolvido internamente que faz todo esse processo de gestão e dá para o gestor, né, dessa pessoa, né, em real time, em que situação que essa pessoa está em comparação com o que a gente tem como objetivo de produção do dia, o que a gente tem como objetivo, né, em comparação com o restante do time, né? Isso, e aí de alguma forma ajuda você tomar dar a orientação ou tomar a decisão, qualquer tipo de mudança que se precisa fazer na operação. É bem bacana mesmo. Em tempo real, né? Porque o que a gente mais vê é uma análise de produtividade no final da semana, no final do mês ou até no final do dia, mas aí acabou, você já não pode fazer nada a respeito. Se você consegue ver que tem uma pessoa, um departamento, um time, né, um processo que não está performando de acordo, você pode ir lá, o supervisor principalmente, ele pode ir lá e influenciar na hora, né? E tem os mais diversos problemas, pode ser brigou com a namorada, pode ser que o filho está mal na escola, pode ser que, né, está um pouquinho ali doente, não sei, mas uma orientação, né, uma mentoria, um acompanhamento ali naquele momento em tempo real, isso que vai fazer a diferença, esse é o tipo de flexibilidade, resiliência, reação que parece uma coisa mais básica, mas quando você escala para 500, 1.000, 2.000 pessoas num único CD, esse é o tipo de atitude e ação que você consegue fazer para entregar o resultado lá no final todos os dias. Legal. Bom, pessoal, para quem está assistindo aí, ó, anotei 3 coisas super importantes aí. Lean, né? Flexibilidade, como o Vergueiro comentou, e LMS. Né? Vamos. Inclusive eu vou convidar o Marco aqui ao vivo, Marco, para escrever um artigo para a gente sobre Labor Management System. Vai ser um prazer. Tem um mundo dá para alguns capítulos, porque é muita coisa bacana. Muito legal. E, bom, mas agora sobrou aí para você, Promete, porque eu queria entender, depois de tudo que o pessoal falou, e para quem está assistindo a gente, né, seja como o Vergueiro falou ali, o cara que está começando a se automatizar, a se modernizar, o cara que está no processo, né, o que você diria aí, quais são os próximos passos, né, para uma modernização, para estar preparado para toda essa instabilidade aí que ainda não cerca? Tá. Na realidade, assim, eu concordo, a gente já vive isso, né? Quem vive no mundo de logística, essas linguagens, tanto do Vergueiro quanto do Marco, é muito comum a gente ver isso. Mas para dar o próximo passo, na realidade, é importante também saber aonde quer chegar, né? Qual o seu estágio de maturidade, aonde você está. A gente falou bastante aqui a questão de pessoas e tecnologia, né?
mas é fundamental também que acompanhar e faz parte desse processo a revisão de todos a maneira, os processos e operações que existem. Então, uma revisão de processo estruturada, ela é fundamental para que você comece a implementar a tecnologia mais adequada para você. Quando a gente fala, e é importante trazer isso para todo mundo, a gente deve ter um fórum aí, muitas pessoas estão participando disso, e de empresas que não é o Mercado Livre, que hoje é a empresa que mais investe, a empresa que mais vem crescendo. Esse é um movimento de todas as empresas, de todos os segmentos, e a gente não está falando só de varejo, que passam por uma necessidade de estruturação, de qualificação de pessoas, porque na realidade o varejo ou as indústrias são feitas de pessoas e processos, e a infraestrutura é o que suporta tudo isso. Então, assim, a gente entra numa discussão de falar, olha, o que eu tenho que fazer para entrar no e-commerce, para atender melhor ou mais rápido? Eu vou colocar uma tecnologia de drone? Não, eu não estou preparado para isso. Como é que eu identifico o meu status atual? Como é que eu sei e construo, né, basicamente um planejamento alinhado ao plano estratégico da organização para falar, de fato, eu vou seguir esse caminho. E isso eu vejo hoje, à frente da Cial, como a maior implementadora de mobilidade do Brasil, é uma necessidade e uma dificuldade muito grande das organizações de conseguirem identificar esse tipo de coisa, né? Então, é importante você entrar com um diagnóstico muito claro, entender quais os processos que são adequados, que nem o Vergueiro falou, tem processos que você tem que deixar para o caminho, fala, olha, e a gente vê isso muito nas empresas no Brasil, né? Ah, não, mas esse processo sempre foi feito dessa forma, eu vou continuar fazendo assim. Não é um erro muito grande isso. Então, é hora de olhar, entender, fazer uma leitura de cenário e se a pessoa ou a empresa não tem estrutura, independente do porte dela, buscar alguém que possa auxiliar na condução dessa metodologia, né, para identificar qual a melhor forma ou qual o plano de ação adequado para que ela consiga ser mais competitiva e avançar. Eu acho que tem um ponto aqui que é o back to basics, né? Exato. Vocês não têm ideia da quantidade de empresas que a gente visita que até hoje a armazenagem é orientada pelo usuário, ao invés de ser pelo sistema. Claro. Esse é o básico do básico de um WMS, né? Uma das grandes vantagens é simplesmente deixar o sistema escolher a melhor posição. Né? E esse momento, Marco, é importante isso, é interessante, porque assim, esse é um momento que as empresas sempre, de certa forma, mesmo a logística sendo uma área estratégica, ela nunca foi tratada como tal. E esse estresse todo da cadeia que aconteceu fez com que a logística tivesse um valor estratégico muito grande. Cada vez mais as empresas têm uma margem muito pequena. Então, quanto mais eficiência e eficácia você tiver na resolução do seu problema, mais competitivo você vai ser, melhor vai ser o seu resultado na linha final do bottom line, lá no DRE, de você olhar. Então, hoje, a logística, de fato, ela é percebida como uma área estratégica para as organizações, né? Coisa que há muito tempo atrás, é que nem o Marco falou, não era orientada pela necessidade de supply, porque vinha basicamente o modelo de compra, e quando eu falo revisão de processo, é uma revisão de processo como um todo na organização. Talvez, muitas vezes, você acaba não tendo uma eficiência na sua operação pelo modelo atual de compras. Ah, não, porque eu compro por bonificação, uma série de coisas, e eu impacto toda a cadeia e tiro uma eficiência que não deveria ter. Então, quando eu falo da visibilidade, também passa por isso, de você conseguir dar visibilidade e entender, e quem trabalha em logística trabalha na causa raiz, a gente vai fazendo deep dive de olhar, né, a causa, do porquê para resolver o problema, e muitas vezes você vai ver que o problema não é na cadeia, né? Ou existem algumas outras situações que fazem com que desencadeie lá um gargalo na cadeia, mas que tem que ter um diagnóstico muito claro para isso, né? Eu vou dar uma dica para o pessoal aqui nos escutando. Se vocês têm um WMS hoje, qualquer que seja, e vocês não estão armazenando, deixando o sistema escolher, não precisa ligar para Manhattan. Eu tenho certeza absoluta que o seu WMS já faz isso, tá? Dá uma ligada para o seu fornecedor, vê com a sua equipe de TI, quem que configura, tá? Pode implementar, já vai dar 5, 10%, essa dica é de graça para vocês, tá? O consultor aí, mas essa história do back to basics, né? Fazer o básico, e toca também, assim, não só fazer o básico, né? O simples,
né, o Lean dentro da estrutura operacional, mas o Back to Basics focando no teu usuário, né? E aí o teu usuário é, o teu cliente, o teu consumidor final, ou o teu usuário é o teu operador ali que está trabalhando junto dentro do teu sistema, né? Como que eu faço a vida desse cara ser o mais simples possível, né? Que tenha facilidade, né? Eu falo muito de Poka-yoke aqui na operação, né? O triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado, a bola na bola. Não tem erro, né? Então tem que ser, a gente tem que pensar dessa forma. É isso aí. Mais uma aí, ó, agora do Promete, mais uma. Back to basics, né? Acho que é importante isso, porque assim, a gente fala muito de tecnologia, né? E as pessoas ficam maravilhadas mesmo com o que a tecnologia pode fazer. Mas óbvio que cada um tem uma realidade, né? E precisa entender muito bem até que ponto pode chegar nessa automação, seja lá o que for, né? Claro que a gente traz aqui sempre tentando trazer o estado da arte, né? Para as pessoas entenderem o que é possível, mas obviamente cada um tem que avaliar o seu cenário. Muito legal, discussão muito boa. Eu quero abrir para perguntas, já tem um monte de perguntas aqui. Nem sei como é que eu vou selecionar aqui, mas vamos lá. Primeira pergunta aqui para o Vergueiro. Vergueiro, o que os varejistas devem levar em conta aí na hora de selecionar um WMS? Que conselhos você daria? Vou fazer o merchan aqui. Pô, liga pro Marco e bota o Manhattan aí. Boa, Vergueiro, é isso. Bom, mas assim, puta, para mim é muito louco, né? Assim, eu já tive várias experiências com, sei lá, tudo que é tipo de WMS, inclusive numa das startups que eu passei, quando a gente tinha um estagiário hacker ali, ele montou um WMS, sei lá qual que era a linguagem, mas era onde a gente começou a operar. Depois a gente foi lá e contratou um de prateleira, né? Porque literalmente o sistema ele não era robusto o suficiente para a hora que a gente estava fazendo mais do que 200 pedidos, né? Talvez para 20 pedidos funcionava. Então, mas eu acho que olhando, e aí eu vou fazer um pouco do olhar do Mercado Livre, né? Para repetir um pouco do que a gente falou, né? Precisa ter flexibilidade, né? Uma operação precisa ter flexibilidade. Então, o sistema, lógico, ele tem que ser robusto, né? Ele tem que ter os processos dele robusto, mas ele precisa ter algum tipo de flexibilidade. Ou de um lado do usuário, né? Conseguindo codificar e mudar e ter a liberdade para isso, ou do lado do parceiro de trazer a inovação para dentro, né? No caso do Mercado Livre, a gente decidiu ir por um WMS próprio, desenvolvido internamente, por basicamente dois motivos, né? Para a gente conectar todo o ecossistema que de alguma forma ele já existia, né? Que vem desde o marketplace, pagamento, então, putz, é tudo uma rede completamente umbilicalmente integrada. E a segunda é, putz, a velocidade que a gente precisa ter nos avanços das mudanças e da inteligência que a gente quer colocar dentro do sistema. Então, aqui a gente monta um roadmap quarter por quarter, com todas as features em cada uma da etapa de processo que a gente tem, em cada um dos clusters que são conectados, né, do lado de inteligência artificial, do lado de algoritmo, e a gente vai construindo isso, né, ao longo da nossa jornada. Mas, eu acho que uma decisão aí tem que ser um sistema robusto, né? Um sistema que não vai te dar espaço para fraude, espaço para descontrole, então tem que ser um sistema consistente e ele precisa ter a flexibilidade para você poder ajustar para o que é o teu processo, né? A gente não tem mundo igual, né? Mas, tem várias ferramentas no mercado, né? O próprio Marco falou, assim, e tem algumas features que já estão prontas, são nativas dentro do sistema, que te ajudam a transformar a tua operação muito produtiva, muito eficiente. Então, assim, a única dica que eu dou é assim, se você vai operar um CD, coloque um WMS, né? Para mim, eu sou professor de logística de e-commerce, né? E uma das coisas que eu falo, você tem vários outros sistemas, né? Talvez o LMS não seja um sistema prioritário num primeiro momento, né? O TMS também talvez você consiga gerir de uma outra forma, mas o WMS ele é o coração, né?
puta, não tem jeito, você não vai conseguir manter o corpo em pé se o coração estiver bombeando sangue para o restante do corpo. Então, o WMS é literalmente a ferramenta mais importante que quem trabalha com logística de operação de CD precisa ter. Eu complementaria só com uma coisa muito simples. Eu sempre falo, quando eu chego num cliente novo, um Excel bem implementado é melhor do que muito sistema por aí. Então, a mensagem é: qualquer sistema que você tenha domínio, pode ser um sistema simples, mas que você sabe usar muito bem, ele vai atender. É um médio que você sabe usar muito bem, é um complexo que você sabe usar muito bem, é um de casa que você sabe usar muito bem. É isso, que você tenha domínio, que você possa influenciar, tenha conhecimento, gente treinada. Esse, para mim, é o secret sauce, né? É o segredo de você ter sucesso com qualquer WMS. Eu acho que esse é o ponto principal. Muito bacana aí as duas visões, mas só complementando, né, Marco? Às vezes o cara compra um canhão e não sabe usar, né? E aí não adianta nada. Quer dizer, ele tem lá um monte de recurso disponível, mas simplesmente não consegue utilizar aquilo que ele tem. E não é dificuldade de uso, que isso é interessante, né? Todos os grandes fornecedores, eles estão continuamente pensando em como tornar o uso da ferramenta mais fácil. Mas o que a gente vê muitas vezes é uma falta de planejamento, de ter gente o suficiente para absorver o conhecimento, né? Tempo. Às vezes você tem projetos e operações num único time, e aí você não dá tempo, né? Você não consegue apagar o fogo do dia a dia e ainda aprender uma ferramenta totalmente nova. Então, tem que deixar um time dedicado, aprendendo a ferramenta, explorando, colocando os projetos em prática. Esse, para mim, é um segredo, que não é tanto segredo, né? Mas eu acho que é um tema comum de todos os grandes projetos de sucesso que a gente viu. Muito legal. E aí, Marco, vou continuar com você, mas pegando um gancho ali do Vergueiro, achei super bacana aí. O Vergueiro comentou que, o Mercado Livre começou, o cara fez um WMS lá, e para aquele momento era o que atendia eles, né? Não foi Mercado Livre, pelo amor de Deus, não fala. Foi outra startup aí. Foi outra startup, desculpa. Mas, enfim, que uma pessoa desenvolveu lá um WMS, começaram a operar e naturalmente, as coisas começaram a demandar outros tipos de soluções, né? Imagino que tenham várias pessoas que estão nos assistindo aqui que têm essa necessidade, né? Que estão sentindo essa necessidade. E aí, assim, como é que se prepara um case para justificar um upgrade, uma aquisição de um novo WMS? Como é que a pessoa pode fazer isso para conseguir viabilizar dentro da empresa? Olha, muito fácil. Você vai perguntar para o seu presidente por que ele trocaria ou implementaria um WMS. Porque é muito comum a gente receber ligações de analistas, de coordenadores, de gerentes, ou até de diretores, falando, poxa, eu preciso trocar o WMS. E a gente pergunta por quê? Porque eu não consigo mais controlar manualmente, porque eu acho que eu posso pegar mais produtividade, porque eu tenho aqui um desvio aqui de acuracidade, que eu acho que poderia... Eu acho isso tudo muito bonito, mas são dores operacionais, né? A gente sabe as dores que a gente tem no dia a dia, né, dentro da operação. Eu fui 10 anos, né, de operadores logísticos, né, operando projetos. Então, eu sei, quando as pessoas me falam, eu sinto a dor deles. Mas a pergunta que eles têm que se fazer é como e por que o presidente da minha empresa, o vice-presidente, se importaria se eu estou tendo mais ou menos trabalho para fazer um processo aqui. Então, é tentar justificar com bases estratégicas ou financeiras. Olha, se eu implementar, eu vou reduzir em 3%, 5% a perda que eu tenho por desvio ou por acuracidade. Eu vou conseguir reduzir em um dia a entrega para o cliente. Eu vou conseguir evitar aumentar o meu CD ou ter que me mudar para um CD maior porque eu consigo otimizar a ocupação do espaço aqui no armazém. Então, tem que pensar grande, de forma estratégica ou financeira, porque aí fica muito fácil depois você plugar
o custo, né, fazer a comparação com o custo de implementação, com o custo de subscrição, se for SaaS, ou licenças, se for on-premise, com fatos e dados. Né? Não é só porque você está com alguma dor né, no dia a dia, pessoas, né? Produtividade também é um ponto importante. Olha, hoje eu estou demorando, o Vergueiro falou, né, de também tentar melhorar a vida do usuário, né, do operador. A gente tem operações onde as pessoas estão dando 15, 20, 30 quilômetros por dia, e você poderia, através de uma melhor otimização, reduzir isso daí para 5, 10, 15, o que quer que seja. Então, isso se traduz em números, fatos e dados, financeiro ou estratégico. E aí, juntar isso tudo, apresentar de uma forma muito simples, né, e verossímil, né, para os executivos para tomar uma decisão. A Manhattan ela tem um time dedicado para suportar os clientes a produzirem um business case, a gente chama de Manhattan Associates Value Assessment, chama o MAVA. E com isso, não é um business case da Manhattan, né, é um business case que a gente estrutura com base nas produtividades do cliente, ele vai lá, faz os ajustes que acha necessário, porque quando for defender para os executivos, não é a Manhattan que está defendendo, né? São os executivos que tomaram aquele business case para si e agora vão defender para os executivos que eles vão entregar aqueles resultados. E o muito comum a gente acha enormes oportunidades, às vezes de 20%, 30%, até 40%, 50% em alguns processos, né, de aumento de produtividade, mas o tradicional, né, que o time, os executivos, eles deem uma maneirada, né, tragam números bem mais conservadores, porque é aquilo que eles vão prometer que vão entregar. E aí, obviamente, você consegue compatibilizar isso depois de 1 ano, 2 anos de entrega do projeto. Complementando esse ponto, né, do Marco, é importante essa questão do business case, da validação disso, porque quando a gente coloca isso, e aí ele, do CEO da organização, tal, falar do WMS, o WMS ele dá uma visão muito operacional, né? E o impacto que isso dá, como o Vergueiro falou, o WMS é a principal ferramenta que move uma operação logística. Sem um WMS, você não consegue ter o menor tipo de controle, né? Então, do que está acontecendo na sua operação. E o investimento não é uma coisa comum e tradicional, né? Que nem até como eu disse anteriormente, da logística ter os investimentos necessários para isso. Então, em que momento que ele falou que as pessoas estratégicas vão entender o quão esforço a mais você vai ter que fazer ou deixar de fazer. Mas quando você comprova tudo isso na linha final, sem dúvida nenhuma, a competitividade que você tem através dos ganhos que você demonstra, né, é fundamental. Não só uma questão de competitividade, de se você manter no mesmo padrão da sua concorrência. É, de fato, você melhorar o seu resultado final, com mais eficiência, com mais produtividade, com menor quebra, com maior controle, enfim. E o cliente percebe isso na ponta, né? Então, se a gente está falando isso, só um exemplo, se a gente está falando que a gente tem que entregar no menor tempo possível, com mais agilidade, eu preciso ter um produto mais fresco possível para chegar lá, seja ele de mercearia ou não. Isso só se dá quando você tem uma tecnologia que trabalha a seu favor, né? Legal. Uma outra pergunta aqui, e acho que até mais direcionada para você, Promete, mas fiquem à vontade aí, o Marco e o Vergueiro. O Ricardo diz aqui o seguinte, ó, eu acho que essa pergunta é legal porque deve ser a realidade de muitas pessoas que estão nos assistindo. Ele fala que ele é gestor de logística de uma indústria de pequeno porte e que a percepção dele, em pequenas empresas, a flexibilidade fica mais evidente ainda, né? Porque a relação com os clientes é mais próxima e há mais concorrências informais, né? Qual a dica, né, de vocês para esse perfil de logística, né, na forma de avançar nos processos e tecnologias, né, mais atendendo ainda a flexibilidade desejada dos clientes? Qual dica vocês dariam aí para ele? Eu acho que o principal ponto nessa questão é você saber o seu momento, né? Essa flexibilidade, saber qual o próximo passo você vai dar, um pouco do que a gente discutiu aqui, como é que eu tenho condições de entender os meus processos e saber, porque é o que você comentou, Guapo, também. Não adianta você ter uma tecnologia de ponta e não conseguir extrair o melhor dessa ferramenta. Você não precisa, como o Marco disse, um Excel funcionando bem e sendo bem operado vai proporcionar um bom resultado.
Claro que a gente dá as devidas proporções, mas o fato é que, e aí eu vejo hoje, né, que eu encontro isso na CEAL, e eu vejo que as empresas, muitas vezes, elas não sabem nem como dar esse passo, entendeu? E aí, umas empresas como essa, que tem um planejamento estratégico, como o Mercado Livre, que vem crescendo em grande escala, ano a ano, é uma coisa. Você pegar uma empresa que já tem uma estrutura de projetos, a empresa que não tem nada disso, como é que ele se organiza? E aí eu acho que é fundamental também ter o apoio de alguma empresa que vá poder facilitar esse modelo de gestão, para fazer identificar qual é a real necessidade, como que ele monta e constrói um business case. Por incrível que pareça, tem grandes, pequenas e médias empresas que a gente vê que as pessoas que estão à frente do negócio não conseguem construir um business case. Então, são várias realidades que a gente tem, e hoje, eu acho que além da flexibilização, é a quantidade de oferta que você tem. Hoje você consegue ter isso muito mais à sua mão, né? Você consegue ter tecnologia que é muito mais viável você investir e ter esse retorno do seu investimento. Ok. Legal. Uma outra pergunta aqui, Vergueiro. Acho que esse deve ser um tema aí, enfim, que está cada vez mais constante, né? Mas você poderia comentar alguma coisa sobre frotas sustentáveis? Como é que vocês estão vendo essa questão aí? Bom, o Mercado Livre tem avançado e investido, né, seja no caminhão de grande porte, com menor emissão de carbono, e do outro lado, em veículo de menor porte elétrico. Existe uma dificuldade no mercado de disponibilidade, né? Lógico, tem vários modelos, né, em todos os lugares, né? Na China tem, mas de uma maneira geral, acho que falta disponibilidade desse tipo de veículo no mercado para se ampliar mais a frota. O Mercado Livre tem, dentro do plano de logística e de sustentabilidade em logística, trabalhar nessa via, né, de veículos menos poluentes. Então, a gente vai continuar nessa jornada aí, e faz parte, acho que, do contexto, todo mundo, de alguma forma, conseguir, né, contribuir um pouquinho, né, porque no final das contas a sociedade melhora, né? Legal, é isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando no fim. Eu tenho mais um monte de perguntas aqui, mas eu vou passar para vocês. Quero pedir desculpas aí a quem perguntou e não deu tempo de responder, mas espero que vocês tenham aproveitado aí todo esse bate-papo. Para mim foi bastante rico. Anotei várias coisas aqui, espero que vocês também tenham anotado aí, que são super importantes e que eles compartilharam com a gente. E é isso, então queria só deixar aí aberto para vocês se despedirem também. Então vamos lá, Vergueiro. Bom, obrigado primeiramente pela tua participação, é sempre muito rico aí conversar com você. Obrigado, Guapo, foi um prazer. Marco, promete, prazer falar com vocês também e estou à disposição. Grande abraço. Valeu, Vergueiro. Marco, obrigado também. Se quiser dar as últimas palavrinhas aí também, tua participação é sempre importante aí, você me traz sempre insights interessantes aqui que eu gosto de anotar. Mas obrigado. Não, obrigado a vocês todos pela troca de ideias. Eu também adoro, né, de todos esses 20 anos, mais de 20 anos em logística, poder ajudar, principalmente o mercado brasileiro, a evoluir, a se sofisticar, a extrair mais do que a cadeia logística pode entregar para suas respectivas empresas. Esse obviamente, é o propósito da Manhattan, mas também o meu, e o que eu puder ajudar vai ser sempre um prazer. Ok, Marco, obrigado. Promete, você também, obrigado demais aí. Também quero conversar mais com você a respeito de algumas coisas depois, mas enfim, fique à vontade aí para se despedir do pessoal. Eu queria agradecer, obrigado pelos meus amigos aí, pelo Vergueiro, o Marco, pela oportunidade de se encontrar nesse momento. Você, Guapo, pela condução do webinar. E assim, olha, me coloco à disposição, assim como o Marco, como o Vergueiro, para responder todas as perguntas, o que vocês precisarem, podem contar comigo.
e depois encaminha, que a gente tenta responder o máximo possível aí das pessoas, das perguntas que chegaram para nós. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um abraço. Tá, joia. Obrigado a todos novamente. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí até agora. Eu queria só deixar um recadinho, assim que vocês saírem da sala, vai abrir uma pesquisa rapidinho aí, se vocês puderem responder, vai ser bacana também. E é isso, então, como eu comentei, que a gente ia começar com o pé direito aqui com o webinar em 2022, foi isso mesmo, foi super legal. Obrigado novamente aos nossos panelistas. Se cuidem e a gente espera encontrar todo mundo aí no próximo webinar da Mundo Logística. Até mais, obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.